Oi, sou a professora Anelise Trindade Aranguren. Te inscreve lá no canal. Não te inscreveu ainda? Então, bora lá, te inscreve. Te inscreve, dá o teu like e o meu bordão que não pode faltar, dá o teu like, só não vale deslikear. Hoje nós temos a quinta parte de função do primeiro grau. Vídeo anterior, eu acho que é quinta. Eu acho que é quinta parte, eu acho. Vídeo anterior, nós vimos o quê? Nós vimos função crescente, função decrescente e vimos como que eu sei, só de olhar para a função, se ela é crescente ou decrescente. E hoje a gente vai ver mais um detalhe aí importante. Ou dois, vamos ver aí o nosso tempinho. Primeira coisa, vocês estão vendo aqui atrás de mim que eu coloquei 3 funções. Todas elas do primeiro grau. Primeira função eu chamei de f. A segunda função eu chamei de g. E a terceira eu chamei de h. Poderia ter colocado y igual em todas elas, mas como eu quero diferenciar e dar nome para elas, então eu coloquei f, g e h. E lá em cima eu coloquei o par ordenado, xy, sempre a primeira componente é x, segunda componente é y. E vocês viram que eu coloquei lá que é a mesma coisa, porque vocês já sabem que o y, ele também pode ser, ao invés de y, eu também posso chamar da função de x, tá? E ali eu botei f, mas poderia ser g de x, h de x. Depende do nome que eu estiver dando para minha função. Então, aqui nós vamos começar com a f de x. E eu tô te pedindo ali a função de 2 números ali, em particular. Quando tu vai fazer a tabela, tu vai pegar os valores próximos do zero. Mas eu também posso te pedir um valor bem adiante, né? Porque vocês sabem que o x ele assume infinitos valores, inclusive raízes, decimais, frações e por aí vai. Aqui eu te pedi exatamente o valor de 2 números atribuídos para x em especial. Então, aqui a primeira, eu te dei a f e te pedi a f de 10. Eu te dei a f de x. Então, eu te dei a lei da função f, que é x mais 1. E eu estou te pedindo a f de 10. Então, o que significa a f de 10? É f de x. Porém, o teu x aqui, isso aqui é f de x. Tá lá, ó, f de x. Porém, o teu x é 10. Então, eu quero encontrar qual é o y cujo x é 10. Então, isso a gente já sabe fazer. Tem um cabelinho aqui que tá fora, mas tudo bem. Vocês vão ter que substituir, quer dizer, nada mais diferente do que a gente já fez até agora. Então, quem é a minha f de 10? É 10, substitui, 10 mais 1, que é 11. Então, a f de 10 é 11. O que isso significa? Que o par ordenado, onde o x é 10, vai ficar, aqui ficou apertadinho. Então, meu par ordenado vai ser 10 e 11, certo? Este é o par ordenado que a gente encontrou. Aqui, f de menos 7, mesma coisa. Menos 7 é o meu x, f de x. Então, é só substituir na lei. Menos 7 mais 1, que vai me dar menos 6. Então, que par ordenado é este? X é menos 7 e o y é menos 6. Então, nada diferente do que a gente fez. Só que aqui eu tô te pedindo, em particular,
esses pares aqui. Próxima, agora eu vou para G de X. G de X é menos 5x e eu tô te pedindo a G de 5 e a G de menos 10. Então, tranquilo, é só substituir. Então, G de 5, o que é o 5? É o meu X, olha lá, ó, é o meu X. Então, vai ficar menos 5 vezes 5, que vai me dar menos 25. Então, que par ordenado eu obtenho? 5 e menos 25. E quem é a G de menos 10? Menos 5 vezes menos 10. Aqui ficou apertado. Então, vai ficar 50 positivo. Então, que par é este? Menos 10 e 50. Aqui eu não coloquei, porque senão vai ficar muito apertado. Mas aqui já deu para entender que o par ordenado é 5 e menos 25. Se eu pedisse para olhar, para localizar no gráfico, a gente também já sabe. E a última ali, H de X. Ali ficou mais apertado ainda, mas a gente tenta fazer. H de X é 3x menos 3. Então, quem vai ser H de 0? Então, H de 0, esse é o meu X. Então, substitui lá. 3 vezes 0 menos 3. 3 vezes 0, 0, menos 3, menos 3. Então, aquele primeiro par ordenado ali vai ser 0 e menos 3. Então, H de 0, então é 0 e menos 3. E a letra B, H de 1. Então, H de 1 é 3 vezes 1 menos 3. 3 vezes 1 é 3, menos 3 vai te dar 0. Então, que par ordenado eu tenho? X é 1 e o Y é 0. Então, só para te mostrar que eu tô pedindo, e ele insiste, que eu tô te pedindo alguns números em especial, certo? Nada mais do que isso, mesma coisa que a gente faz na tabela, a gente fez aqui. Muito bem. Agora a gente vai analisar essas funções e vamos ver como que é o gráfico delas. A primeira, então a gente já viu no vídeo anterior, que a primeira é uma função crescente. Por que a primeira é uma função crescente? Porque o A é positivo. A segunda, ela é o quê? Crescente ou decrescente? Decrescente. Por que decrescente? Porque o A é negativo. E a terceira, a função é crescente também, porque o A é positivo. Então, o A, para que ele serve? Para me indicar se a minha função é crescente ou decrescente. Então, vamos botar aqui. A primeira função como o meu A é 1, meu A é 1. Então, como o A é maior do que 0, a minha função é crescente. Então, o gráfico é deste tipo aqui, certo? A segunda função, o A é menos 5. Então, como o A é menor do que 0, esta função é decrescente. Como é que é o gráfico da decrescente? Desta forma aqui. E a próxima, o A é 3. Então, como o A é maior do que 0, ela é uma função crescente e é desse tipo aqui. Então, se eu for fazer o gráfico, ele tem que estar naquele estilo lá. Muito bem. Aí, eu tinha te deixado para pensar o quê? Quando que estas funções ou a reta delas vai passar pela origem, ponto 0, 0. Então, para isso, o meu x tem que ser 0, né?
e o y também tem que ser 0. Então, por exemplo, se eu substituir lá na primeira para x igual a 0, eu vou encontrar y igual a 0? Não. Então, por exemplo, aqui, se eu pegar a f de 0, tá? A f de 0 é 0 mais 1, que vai dar 1. Aí eu vou ter o par 0, 1. 0, 1 não é a origem. Então, com certeza, a primeira função ela não vai passar pela origem, que é bem o meio, né? A segunda função, mas por que o x tem que ser 0? Ora, porque a origem é 0, 0. Então, meu y vai ter que ser 0 também. Então, aqui a gente viu que não deu. Então, essa função não passa pela origem. A segunda função, ela vai passar pela origem? Eu vou ter que pegar a g de 0. G de 0. G de 0. Quem é a g de 0? Menos 5 vezes 0, que vai dar 0. Então, a g de 0 deu 0. Então, este par aqui é 0, 0. Ah, então essa função aqui, ela passa pela origem. E a última função lá, vai passar pela origem? Já deu para ver que não vai passar, porque se tu substituir o x por 0, o y não vai dar 0. Então, aqui, h de 0 vai ficar 3 vezes 0 menos 3. Então, a h de 0, 3 vezes 0, 0, 0 menos 3, menos 3. Vai ficar o par 0 e menos 3. Então, aqui também não é origem. Então, só essa deu origem. Então, quando é que eu sei que a minha função vai passar pela origem, pelo ponto 0, 0? Isso mesmo. Quando eu não tiver o b, quando o b for 0, né? Quem é o a? É o coeficiente de x, que acompanha o x. Quem é o b? O b é o termo independente. Então, vocês viram que aqui eu não tenho b. Então, é uma coisa lógica, né? Porque se eu pegar o 0, tá? Mesmo multiplicando 0, ou só 0, no caso lá x, eu vou pegar o 0, tá? Então, eu vou ter 0. Aí, eu vou somar com alguém ou subtrair com alguém. No caso aqui, eu somei com 1. Então, claro que não vai dar 0. Aqui, eu subtraí de 3. Então, é claro que não vai dar 0. Então, somente vai passar pela origem aquela função, né, a reta da função, cujo b eu não tenho, cujo b for 0, certo? E isso a gente enxerga bem se a gente for fazer a tabela, mas não precisa fazer a tabela, porque se eu sei que a origem é 0, 0, basta eu substituir o 0 na função. Mas, só de olhar a função, eu já estou vendo que se ela passa pela origem ou não. Então, retomando, quando o teu b for 0, é porque ela vai passar pela origem. Só aconteceu aqui na segunda, certo? Muito bem. Então, a gente já pode, né? A gente já é mais um dado que eu já sei da função. Então, por exemplo, aqui, vamos pegar a primeira função. A primeira função era f de x, x mais 1. Então, vamos embora. O que eu já sei dessa função? Primeiro, óbvio, né, que ela é de primeiro grau. Segundo, que ela é uma função crescente, porque o a é positivo. E terceiro dado que eu já sei é que ela não vai passar pela origem. Então, na hora que eu for fazer a minha tabelinha, eu já sei que ela não vai passar pela origem. Então, vamos fazer a tabelinha aqui, só para a gente fazer o gráfico e eu quero te mostrar algumas coisas. Fazendo a tabelinha, atribuindo aí valores para x, f de x, x mais 1 e pares ordenados, certo?
Aqui eu vou pegar menos 1, 0 e 1, tá? Para a gente não se estender muito aí nesse gráfico. Então, se o x é menos 1, quem vai ser a f de menos 1? X, então é menos 1 mais 1, 0. E eu vou ter o par menos 1 e 0. F de 0, 0 mais 1 é 1. Então, eu vou ter o par 0 e 1, como a gente já tinha visto. E a f de 1 vai ser 1 mais 1, que é 2. E eu vou ter o par 1 e 2. Quando eu for fazer o meu gráfico, aqui embaixo é o x, aqui é o y. Eu peguei o menos 1, o 0 e o 1. E aí eu vou ligar, então, esses pontos de acordo com esses pares ordenados que eu encontrei. Então, menos 1 e 0. Então, eu tô lá no menos 1, tá? Então, eu não vou nem subir nem descer, porque o y é 0. Então, menos 1 e 0 é exatamente este ponto aqui. 0 e 1, 0. Eu vou ter que subir, né? O meu x é o 0 e o y é o 1. Então, eu vou ter que subir. Este par ordenado aqui, ó, o x dele é o 0 e o y é o 1. Este par ordenado, o x dele é o 0, como ele não subiu e nem, perdão, o x dele é menos 1, como ele não subiu e também não desceu, é porque o y dele é 0. Como eu já tenho 2 pontos, eu já sei como é esta reta, porque por 2 pontos, na verdade, eles determinam uma reta. Então, ali eu já estou enxergando a minha reta, porque basta eu unir esses pontos. Então, tá aqui a minha reta, ó. Mais ou menos eu já sabia que ela é crescente, porque o A é positivo. E já sabia também que ela não ia passar pela origem, né? Porque ali a coordenada do 0 deu 1. Então, isso aqui eu já sabia. Bom, agora... O que a gente vai ver? Nós vimos aqui 1 e 2. Se eu quiser colocar aqui 1 e 2, vamos continuar aqui. 1 e 2 está aqui, né? E aí tu pode ir colocando todos os pontos que tu quiser, certo? Muito bem. Então, agora a gente vai ver como que eu faço para encontrar o ponto aonde esta reta intercepta o eixo X. Como que eu sei aonde ela intercepta o eixo X? Então, ali eu já te dei a dica. Como aqui está exatamente no X, quando ela intercepta o eixo X, é porque o Y, ele é 0, não é isso? Se o Y é 0, eu só tenho ali a marcação exatamente em cima do eixo X. Por quê? Porque eu nem subi nem desci. Então, é porque o Y vale 0. Ah, então tá. Então, como é que eu sei o ponto aonde a reta vai cortar o eixo X? Então, eu sei que o Y tem que ser 0. Então, o que eu tenho que fazer para isto? Atribuir Y igual a 0. Muito bem. E como que a gente chama este ponto aqui, aonde ela corta o eixo X? É chamado de zero da função ou raiz. Lembra? Raiz X. Então, raiz X é o ponto onde ela corta o eixo X. E, por sua vez, é a coordenada onde o Y tem que ser 0. Então, isso sempre vai acontecer. Então, por exemplo, aqui. Vamos que eu não soubesse... Vamos que eu não tivesse feito a minha tabela. Eu quero saber onde ela corta o eixo X. Então, o que eu tenho que fazer? Então, para ela cortar o eixo X, tem que ser o tipo de par X e 0, tá? Então, o Y sempre tem que ser 0. Então, como é que eu descubro este ponto? Muito simples. O Y sempre vai ser 0. Então, lá na minha função, eu vou substituir o Y por 0 e automaticamente eu vou encontrar o X. Mas eu não estou vendo o Y lá. Epa, quem é o Y? É a mesma coisa que f de x, né?
Isso aqui é o meu y. Então, dada esta função aqui, se eu substituir o y por zero, vai ficar 0 igual a x mais 1. E aí a gente vai resolver essa equação, que sempre vai dar uma equação do primeiro grau. Então, aqui eu vou isolar o x. Como ele já está aqui bonitinho, eu vou tirar este 1, vai ficar menos 1 igual a x. E rapidamente eu encontrei o meu x, olha lá, ó, menos 1. Então, este par ordenado é x igual a menos 1, x é menos 1, e o y que tu já tinha atribuído, que é 0. Então, este ponto aqui é chamado de zero da função. Ou também chamado de raiz da função. X raiz, então é o x que tu tem que encontrar, porque o y é sempre o zero. Ah, então isso já é bem interessante, né? Vamos ver outra aqui. Vamos ver outra função. Vamos ver outra função aqui. Vou botar y agora. Y é igual a, sei lá, 2x menos 10. Já sei que esta função, óbvio, é de primeiro grau. Já sei que esta função não vai passar pela origem, eu não tenho ponto 0,0, e já sei que ela é crescente, porque o meu A é positivo, então ela vai ser do tipo assim, crescente. Então, isso eu já sei desta função, que ela é crescente, e não vai passar pela origem, beleza? Agora, se eu te perguntar, qual é o zero desta função? Ou qual é a raiz desta função? O que tu tem que fazer? Que tipo de par ordenado é o zero da função? É a raiz da função. Então, é sempre do tipo x, que é o que eu tenho que encontrar, mas o y sempre vai ser zero. O y sempre vai ser zero. Então, este é o par ordenado que eu procuro. Então, na verdade, quem é que tu procura? O x. Como o y é zero, então eu vou substituir o y por zero, lá na minha função. Então, quem é o meu y? Tá aqui, é zero. Zero é igual a 2x menos 10. Resolve essa equação. Menos 10, então, para cá, 10, 2x. 2 está multiplicando, o inverso da multiplicação é a divisão, então 5 é o teu x. O que a gente acabou de encontrar? O par ordenado, que é chamado de zero da função. Portanto, aqui, gente, que par ordenado eu vou ter? X é 5 e o y, que eu já tinha substituído, é 0. Então, na hora de eu fazer a minha função, presta bem atenção, o gráfico da minha função, o que eu já sei? Que o meu 5 é o x, então tá aqui. Este é o par ordenado 5 e 0, né? Porque ela nem subiu e nem desceu para encontrar o y. Então, aquele ali é o teu zero da função. Tu já pode meio que traçar o gráfico? Eu já posso. Por quê? Eu já sei que essa função é crescente. Então, se essa função é crescente, ela tem que ser desse tipo aqui, né? Ela vai passar aqui pelo 5 e ela tem que ser dessa forma lá. Ela não pode ser para cá. Tá me faltando aquele ponto ali. Como é que eu vou saber que ponto é aquele ali? Aí é o contrário, né, gente? É aonde o x é zero. Que ponto é este? É onde o x é zero. Então, eu tenho que encontrar o y. Só que tu não vai precisar fazer isto, porque vocês vão se dar conta de que o y ali que vocês vão encontrar é sempre o b de vocês.
Aquele B, que é o termo independente, é sempre o ponto aonde a reta vai cruzar o eixo Y. Então, aqui eu já sei. Então, se o x é 0, é a mesma coisa que se vocês quiserem substituir lá, né? Não vai dar a mesma coisa? Eu já sei que o x é 0. Então, se o meu x é 0, eu tenho que encontrar o y, né? 2 vezes 0 menos 10. Então, quem vai ser o meu y? 0 menos 10 menos 10. Então, que ponto é este? 0 e menos 10. São os pontos-chave que a gente chama. Então, eu já sei aonde ela intercepta o eixo x e aonde ela intercepta o eixo y. Então, aqui a gente até pode substituir. Porém, a gente vai se dar conta que é sempre o próprio B. Então, ele deu 0 e menos 10. Portanto, este ponto aqui vai ser quem? Menos 10. E aí, vocês vão ver que a gente não vai mais precisar da tabela. Se eu tenho esses dois pontos, eu já consigo fazer o meu gráfico, porque 2 pontos determinam uma reta. Então, agora a gente não vai mais precisar usar o quê? A tabela. Então, a gente vai usar só esses 2 pontos, que eles são os pontos-chave para a gente construir o nosso gráfico. Beleza? Vou ver mais um exemplo aqui, certo? Vamos lá, vamos pegar outro exemplo aí. Vamos pegar outro exemplo aí. Y, vou botar para o lado de cá, igual a menos 3x mais 6. O que eu sei dessa função? Que ela é decrescente, porque o A é negativo. Já sei que ela não passa pela origem, porque eu tenho lá o B. E que mais eu sei? Que ela é uma função do primeiro grau, certo? Então, ela é decrescente. Então, ela vai fazer isso aqui. Ela é decrescente. Decrescente. Eu só preciso de 2 pontos agora. Eu não vou mais usar a tabela. Eu só preciso de 2 pontos. Quais são eles? Aonde ela corta o eixo X e aonde ela corta o eixo Y. São os pontos importantes, pontos chaves aqui. Então, primeira coisa, como é que eu sei onde ela corta o eixo X? Ou seja, qual é o zero da função? Zero da função é sempre do tipo X e 0, aonde o meu Y é 0. É isso que a gente chama de zero da função ou raiz da função. Raiz x, então tem que encontrar o x. Então, automaticamente, o y tem que ser 0. Substitui lá na lei. Y quem é? 0. 0 é igual a menos 3x mais 6. Resolve esta equação, que é bem simples e de primeiro grau. Então, vai ficar menos 6 igual a menos 3x. O menos 3 está multiplicando e o inverso da multiplicação é a divisão. E com o menos 3 não é o sinal que muda, é a operação. Portanto, aqui vai ficar menos 6 dividido por menos 3, que vai me dar 2. Então, que par é esse? 2 e 0. O que é o 2 e 0? É onde ela corta o eixo X. Então, aqui, 1, 2. Aqui está o 2. Então, 2 e 0. Aqui, este é o meu zero da função. É onde ela corta o eixo X. Agora, eu quero saber onde ela corta o eixo Y. Muito simples. Se tu quiser, tu faz o cálculo. Se não quiser, tu já sabe que o B é exatamente onde ela corta o eixo Y. Então, o meu B é 6. Então, ela vai cortar o Y lá no 6. Ah, mas eu quero fazer o cálculo. Então, faz. Então, para achar esse ponto, sempre o X tem que ser 0, né, gente? Então, aí, bota lá. Y é igual a menos 3 vezes 0 mais 6.
Y vai ser 0 mais 6, 6. Então, que ponto é esse? 0 e 6. 0 e 6. Então, tá aqui o meu gráfico. E eu já sabia que a reta tinha que dar decrescente. Beleza? Então, para saber onde ela corta o eixo X, faz o cálculo. O Y tem que ser sempre 0. Substitui e acha o valor do X. Para saber onde ela corta o Y, não precisa cálculo. Vai ser sempre o B. Ou, se quiser fazer cálculo, é onde o X... Agora é o contrário, é onde o X é 0. Então, os pontos essenciais é quando ou o X é 0 ou o Y é 0, certo? Então, quem é a raiz ou quem é o zero desta função é o 2. Par de coordenadas 2 e 0. Beleza? Já nos estendemos bastante. Então, a aula de hoje fica por aí. Na próxima, a gente dá mais uma reforçada nisso aí, certo? Grande abraço, até o próximo encontro!